Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Hoje, dia 6 de março, iniciando aqui o nosso segundo GEDzinho, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre as estabilidades provisórias, tá? Mas antes da gente começar, né, aquele clássica perguntinha, né, se vocês autorizam aí a gravação, né, por gentileza. Antes da gente ir para os slides, vou mostrar para vocês lá no nosso Drive, tá? E já foi disponibilizado para vocês alguns materiais e já como que ficou à disposição lá, tá? Muito importante que vocês é, sempre visualizem, sempre estejam de olho lá no nosso Google Drive, tá bom? E aí aqui nós temos a parte da frequência, né? Como ficar as frequências. Como eu e a Elo ainda não estamos com acesso ao Unifor Online, para quem foi me monitorando sabe que eu geralmente boto uma planilhazinha. E aí, como a gente ainda não está com acesso no Unifor Online, ainda não estamos com a planilha bonitinha com todos os nomes de vocês, com os dias, presença, falta e afim, tá? Mas quando tivermos acesso vai estar lá. A pasta das revisões, né? Então cada revisão vai ter, vai ser colocada as questões aí nessa pasta de revisões. Tem a pasta da LOA e tem a minha pasta. Na minha pasta vão ficar os nossos materiais, né? Os nossos slides. E na LOA, na pasta dela, os materiais dela, os slides dela. Ela gosta muito de trabalhar com notas de aula, tá? Então ela já botou aqui, ó, a notinha de aula dela sobre estabilidade. Muito, muito boa essa nota. E ela já colocou aqui também uma doutrina, tá? Então aqui nós já temos uma doutrinazinha de direito do trabalho. Vocês podem utilizar também, tá? Eu já coloquei lá também. E assim que a gente finalizar aqui hoje, já vou colocar complementação da unidade 1, tá bom? Então, sempre, né, recomendo a vocês que visualizem aqui o nosso Google Drive para estar com o conteúdo mais atualizado, tá com um conteúdo é, mais ok, sem nenhuma problemática, tá bom? Já adianto para vocês que nós teremos, né, GED de revisão, tá bom? GEDzinho de revisão. Ele será no sábado, tá bom, pessoal? E aí eu vou só confirmar direitinho. Eu já confirmei com ela, vou falar com ela de novo, mas provavelmente vai ser ali por volta da 1 hora, tá bom? 1 hora da tarde. Eu tenho alguns compromissos pela manhã, né? Eu trabalho no sábado de manhã e aí eu não consigo dar o GED pela manhã. E aí a gente vai dar ali no período da tarde, tá bom? Só um minutinho. E aí a gente vai confirmar para vocês e vai avisar lá no grupo, tá bom? Na revisão a gente vai fazer a resolução de questões, tá bom? E aí vamos resolver algumas questõezinhas com vocês, para a gente poder treinar e chegar afiado para a prova, beleza? Então é isso. Drive. Brasil. Facilita. Boa. E aí, pessoal, no dia de passado, né, a gente viu as estabilidades definitivas, tá bom? A gente viu elas, material, grupo e lá no Drive. E hoje a gente vai estar estudando as estabilidades provisórias, tá bom? São 10 estabilidades, tá? Não sei se nós vamos conseguir ver todas 10 hoje. Vou tentar correr para que a gente consiga ver, visualizar e entender todas as 10. Caso fique ainda alguma, aí a gente faz
posteriormente gravo para vocês e disponibilizo lá no YouTube, tá bom? A complementação. E aí vocês conseguem estudar e não perdem nada, ok? Então aqui estão na tela as 10, né? Dirigente sindical, representação nos locais de trabalho, CIPA, gestante, empregado acidentado, membro do Conselho Nacional da Previdência Social, membro do Conselho Curador do FGTS, diretores de cooperativas, membro da Comissão de Conciliação Prévia e as estabilidades provisórias decorrentes de instrumento normativo, né? Seja acordo coletivo de trabalho, seja contrato coletivo de trabalho, tá? Vocês devem ter percebido que algumas estabilidades elas são um pouco mais complicadas ou um pouco mais complexas ou possuem um foco um pouquinho maior, tá? Então, por exemplo, tem gente entrando, então, por exemplo, a do dirigente sindical, essa a da gestante, o empregador acidentado, são três aí que é da CIPA, o Conselho Curador do FGTS, são algumas aí que geralmente estão sempre sendo cobradas, não necessariamente só na prova da linha, na colegiada, enfim, mas de maneira geral é onde a gente visualiza um pouco mais de questões, porque tem algumas coisinhas a mais, e aí a gente vai tá estudando, né? Essas vocês vão perceber que vão ter um pouco mais de slides, que vão ter um pouco mais de conteúdo. Tem outras que tem uma página, 2 páginas de slide. Essas vão ter um pouquinho mais, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver todas e sem nenhum problema. Já vou abrir aqui para facilitar a gente a Constituição Federal, que a gente vai utilizar bastante hoje, e a série. Tá? Dois, colocando em. Mas a primeira estabilidade que a gente vai ver, pessoal, é a do dirigente sindical, tá? Ela é uma das mais importantes dessas estabilidades provisórias. Ela está prevista lá no artigo 8º da Constituição, tá? Bom, no artigo 8º para fazer a leitura para vocês. O caput aqui, ó, é livre. A associação profissional ou sindical observado o seguinte, que a gente é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Essa redação, gente, do dirigente sindical, ela é muito importante para a gente entender todas as peculiaridades e todos os nuances, né, que ele envolve. O primeiro ponto que a gente tem que observar é que vai ser aquela pessoa que vai ser eleita para representar, né, estar ali no cargo de direção ou representação daquela respectiva categoria, tá? Então, vai ocorrer uma eleição, tá certo? Então, a primeira coisa é que vai ocorrer uma eleição. E aí, a estabilidade dele vai se iniciar a partir do momento que ele vai registrar a candidatura dele. Bom, então, a partir do momento que ele registra a candidatura dele, se inicia o período de estabilidade dele. Caso ele não seja eleito, se encerra o período de estabilidade dele. Se ele for eleito, o período de estabilidade dele vai durar ainda até todinho o mandato e até um ano após o final do mandato. Bom, então, se ele for eleito, lá desde o registro iniciou e vai até um ano após o final do mandato. E outro ponto principal é que
tanto faz você ser titular ou suplente, tá? Você vai gozar sim da estabilidade de dirigente sindical, tá bom? Algumas estabilidades a gente vai observar, tem inclusive OJs que vão tratar sobre isso, elas são apenas para os titulares, tá? Elas não são para os suplentes, tá bom? Aqui no caso, dirigente sindical, titulares e suplentes. E claro, né, ele fica vedada, né, essa dispensa, justamente a estabilidade, né, o seu objetivo, né, é vedar essa dispensa aí do empregado, a não ser, claro, que ele cometa falta grave, né, e aí a gente vai precisar ter uma apuração dessa falta grave, né, que é por meio do inquérito judicial. A gente vai visualizar também quais são os requisitos, prazos, como que funciona esse procedimento, tá? Mas já desse artigo 8º da Constituição, a gente já consegue tirar bastante coisa, tá bom? Então, voltando aqui para o slide, né? A partir do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, titulares e suplentes estão abrangidos, tá bom? O mandato, gente, ele vai ter um prazo de 3 anos, bom, 3 anos, tá? Na CLT. Duração de 3 anos para o mandato da diretoria. Então, o mandato é de 3 anos, tá? E é claro, pessoal, para que a pessoa que foi eleita dirigente sindical, ela precisa exercer ali a sua atividade como dirigente sindical. Então, é restrito a algumas coisas, a algumas ações, algumas atitudes quanto ao seu empregador, né? Não somente a dispensa, né? Mas também relacionada à mudança do estabelecimento, né? Da área de atuação, no caso a transferência, né? Ou de alguma maneira ele seja impedido de exercer, de atuar como dirigente sindical, tá? E isso está lá no artigo 543 da CLT, tá? É isso? É isso? Ó, o empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais, tá bom? Então, caso, né, ele tenha que se mudar, ó, inclusive o parágrafo 1º traz isso, ó, o empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita, tá? Então, ele precisa atuar, ele precisa estar ali participando das reuniões, ele precisa estar fiscalizando, estar ali presente, né, no dia a dia daquela atuação como dirigente sindical. Então, o seu empregador não pode fazer com que essa atuação dele seja dificultada ou inclusive impedida, né? Torne impossível essa representação dele, tá bom? Uma coisa importante também, né, pessoal? A gente vai visualizar e principalmente, né, existem algumas estabilidades, né, principalmente nessas de comissão ou que envolve empregados e empregadores. A gente sempre vai estar tratando, né, dessas estabilidades em relação aos
empregados, tá bom? Empregadores não vão possuir estabilidade, tá bom? Empregadores não vão ter estabilidade. A gente vai ver um pouco mais para frente, né, que tem em algumas composições partes vão ser integradas por representantes dos empregadores e parte vão ser representadas por membros, né, dos empregados, tá? E aí os empregadores não vão ter estabilidade, tá? Às vezes, questãozinha, né, de ABCD traz, né, que naquele caso concreto, enfim, os empregadores vão ter estabilidade, mas os empregadores eles não possuem estabilidade. Assim como os cargos de confiança, tá aqui lá no 499 da CLT, ó. Não haverá estabilidade no exercício de cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o computo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Aquela pessoa que exerce cargos de diretoria, gerência ou qualquer outro tipo de confiança, certo? Ali do empregador não vai ter estabilidade, tá bom? Não vai ter estabilidade. E aí a gente comentou da falta grave, né, que tem lá no artigo 8º da Constituição. E ela é apurada por meio do inquérito judicial, tá bom? Nos artigos aqui da CLT, a gente tem o procedimento e a gente tem súmulas também que vão falar e que vão disciplinar, que são muito importantes para esse entendimento aqui, tá? Primeiro, ó, lá no capítulo da estabilidade, ó, lembra? Estabilidade decenal, ó, não existe mais. É aqui, ó. 493, ó. Constitui falta grave a prática de qualquer dos atos que se refere ao artigo 482, o artigo que fala das hipóteses de falta grave, quando por sua repetição ou natureza representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. Então, é instaurado um processo para que se apure essa falta grave. É muito comum, né, que os empregadores, por não terem a possibilidade de dispensarem, né, aquelas pessoas que estão estáveis, eles, né, usam de artimanhas ou, enfim, dispensam a pessoa acusando de que cometeu uma falta grave lá do 482. Entretanto, às vezes isso não acontece, às vezes isso pode inclusive acontecer, mas independente se aconteceu ou não, é necessário que tenha essa apuração, que tenha essa verificação. E aí a pessoa é suspensa durante essa apuração, durante o inquérito judicial, tá bom? Ela vai ficar com o seu contrato suspenso, tá? Caso, dependendo de como seja, aí a gente vai visualizar se ela vai voltar ou não, enfim. A gente vai conversar um pouco daqui a pouquinho sobre isso também. Ó, é conhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar-lhe os salários a quem teria direito no período da suspensão, tá? Então, o contrato dele vai ser suspenso,
Como o contrato dele é suspenso, ele vai ficar lá de canto, em casa, sem trabalhar, sem nada, as contas chegando? Chegando. Mas, como está sendo apurado o inquérito, a partir do momento que a gente tem a finalização, né, a decisão final, foi reconhecido que não teve falta grave, o empregador vai ser obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar, né, esses salários que ele teria direito durante esse período que o contrato ficou suspenso, né, durante esse período que ele levou essa suspensão, esse afastamento das suas atividades. E aí, o 496 traz algo muito importante, que é muitas vezes, para que, né, nessa situação que eu estava comentando, né, a pessoa não cometeu a falta grave, mas mesmo assim o empregador foi lá e dispensou ela por um motivo de falta grave, isso e aquilo. Às vezes, essa relação já está desgastada, já houve muita confusão por conta disso, as partes estão entrando muito em conflito, enfim, e aí a gente tem o 496, tá? Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando o empregador, pessoa física, né, empregada doméstica ali, por exemplo, né, o empregador é uma pessoa física e aí você está sendo acusada de ter praticado alguma falta grave, de ter furtado algum objeto ou enfim ter cometido alguma falta grave. É uma relação muito próxima ali, né, entre pessoas, inclusive, né, nem necessariamente entre uma empresa e uma pessoa. Então, pode ficar uma relação ali, né, abalada, de não ter mais confiança, enfim. E aí, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida, tá bom? Então, pode sim que não ocorra, certo? O retorno ao trabalho, mas sim um pagamento de uma indenização, tá? Quando a gente for falar da gestante, eu trouxe inclusive uma tabelinha para a gente ver, né, o que é essa integração, o que é a indenização. Tudo. Exato, Michel. Acontece, é raro, mas acontece com frequência. A empresa acabar mudando a pessoa ali de função para que ela acabe não gostando mais e peça, né, para sair. E aí ele consegue contornar isso. Mas lembrando, se for, né, a gente vai inclusive visualizar isso, né, da gestante, né, se ela quiser sair do emprego, né, ela precisa ali do auxílio do sindicato, né, mais para frente. E caraca, está aí. Eu não teria vergonha. Pô, vergonha? Pô, eu passaria vergonha de ficar sentado o dia todinho sem fazer nada. Poxa, e ganhando dinheiro. Haha, pai. Ô, vergonha que eu queria passar, pô. E aí, vamos para essas duas súmulas do canto esquerdo. E aí depois a gente vai lá pro 853 que vai falar sobre o procedimento. Súmulazinha do STF, ó. O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure a falta grave. Bom, em súmula, tem outra súmula, a 37 do TST, que vai falar sobre isso também.
O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave, mediante a apuração em inquérito judicial. Inteligência dos artigos 494 e 543, parágrafo 3º da CLT. Então, dirigente sindical só vai ser dispensado mediante a apuração do inquérito judicial. E aí a gente vai lá para o 843. Uma coisa. Do inquérito do inquérito para apuração de falta grave. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Então, ele tem 30 dias, certo? 30 dias. Empregador, ok? Empregador, 30 dias contados da suspensão do empregado para iniciar para a instauração do inquérito, ok? E aí, ó, o processo do inquérito perante a junta do juiz obedecerá às normas estabelecidas no capítulo. Tá? Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou pelo juízo não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Não importam esses a gente agora. O 853 é o principal porque ele vai trazer quem pode instaurar o inquérito. Quem é que pode instaurar o inquérito? O empregador. Ele tem quanto tempo para fazer isso? 30 dias. Contados a partir de quando? Da data da suspensão do contrato. Tá? Então, da suspensão do empregado. Então, a partir do momento que o empregado é suspenso, foi suspenso hoje, tem 30 dias, o empregador para ajuizar a apuração da falta grave, tá? A apuração do inquérito judicial. Pode falar, Alice. E se ele não entrar em 30 dias, o que acontece? Boa. Se ele não entrar em 30 dias, é um prazo decadencial, certo? Então, ele vai ali perder esse direito de se apurar e a pessoa vai ter que ser obrigada, vai ter que voltar, né? Já que não se teve a apuração. Então, ele tem 30 dias. Se ele não fizer em 30 dias, ele não vai poder fazer nunca mais. Viu? O que eles geralmente, por exemplo, empregador, né, que dispensou a pessoa sem ter tem cometido a falta grave, mas mesmo assim quer colocar para fora e tal, enfim, ele vai postergar isso o máximo possível. Então, por exemplo, ele vai deixar para propor essa ação no 29º, no 30º dia, por exemplo. Já, se ele propõe, né, essa apuração do inquérito um dia depois dessa pessoa ter, né, ter sido suspensa, a probabilidade disso se resolver logo e mais rápido é muito mais provável, né, do que ele aproveitar, né, esse prazo de 30 dias que ele tem.
E aí, pra gente finalizar essa parte do inquérito, a gente vai ver essa justamente isso aí, ó. É de decadência o prazo 30 dias para instauração do inquérito judicial a contar da suspensão por falta grave de empregado estável. Beleza? Ótima colocação. Ó. Então, 30 dias, tá? E aí, já uma dica aqui para vocês, pessoal. Não sei se vocês perceberam já isso, mas no trabalho 2 a gente tem algumas súmulas, algumas OJs que vão ser bem importantes para a gente. Então, eu faço um negócio que é marco, né, com marca-texto lá no Vadimeco e eu coloco um papelzinho, tá? Pego você que tem um post-it ou um marcador de livro, por exemplo, coloco dentro da página, né? É pra, às vezes no momento de desespero, você abre ali, ó, todos vai só nas páginas que tem um papelzinho e aí você pode ser é, que que ache alguma coisa, tá? Uma coisa, exato. Já vai botando aí do lado, já vai anotando. Uma coisa que é importante mencionar foi inclusive uma pergunta, aproveitando que a Letícia perguntou um negócio que eu já vou te responder, Letícia. Mas ela perguntou um negócio no privado que é bem interessante, que às vezes pode ser que aconteça alguma coisa e, por exemplo, em decorrência de uma pandemia, em catástrofes, desastres naturais, ou inclusive, né, a empresa tenha fechado ou tenha encerrado suas atividades, podem ser que existam pessoas que estarão gozando ali da estabilidade, estarão num período de estabilidade. E aí a gente tem o 497 e o 498 que vai tratar de uma maneira bem interessante para a gente sobre isso aí. Ó. 497, ó, da CLT. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior ao empregado estável despedido, é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Então, se, né, for extinta a empresa sem ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável é garantida uma indenização, tá? E aí aqui, ó, no próximo, em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão necessária de atividade sem ocorrência de motivo de força maior, é assegurado os empregados estáveis que ali exerçam suas funções direito à indenização, tá? Então, se por algum motivo aquela empresa fechar, né, é é possível sim que aquela pessoa seja acabada colocando para fora, sendo colocada para fora, já que a empresa sequer vai existir mais, né? Porém, se ela estiver estável, é devido à indenização. E aí, ó, Michel, ele que tu tinha comentado, né, ó, pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato, se não houver, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Deixa eu ler aqui a pergunta. Tu diz, tipo assim, como ele passou 30 dias sem ir, em tese,
poderia ser caracterizada como uma desídio ou algo assim, mas não, tipo, ele está suspenso das suas atividades, tipo, ele não tem culpa, em tese, inclusive, até mesmo se ele tiver cometido a falta grave, né? Por exemplo, vamos supor que ele cometeu a falta grave, o empregador colocou ele para fora, mas não instaurou o inquérito. Ele tem que instaurar o inquérito dentro dos 30 dias. Se ele não instaurar o inquérito, por mais que inclusive ele tenha cometido a falta grave, essa falta grave tem que ser devidamente apurada. Então ele vai ser afastado, o contrato dele ele vai ser suspenso, mas ele vai poder voltar como se nada tivesse acontecido. 474. Hum, entendi. É, é justamente isso que eu comentei, né? Tipo, é, não necessariamente vai. Entendi. Entendeu? Pô, beleza. Ele vai ser reintegrado, readmitido, indenizado. É no real life, né? Na vida real, assim, eu particularmente entendo que é muito difícil uma pessoa dessa ser readmitida, ser integrada. Porque, pô, isso dá um desgaste enorme. Isso é algo bem complicado para ambas as partes, né? Tanto uma ter que se apurar isso, enfim, vai ser algo demorado, vai ser algo custoso, né? A depender é, de como for, seja advogado. Então, assim, é bem complicado de fato que você vai ser readmitido ou reintegrado, assim. E aí, por mais que você tenha sido eleito lá, diretor, sindical, esteja exercendo, atuando, firme, forte, pô, seu empregador talvez não sabe que você está ali atuante, presente, forte, como o mais novo diretor sindical. Então é necessário que ocorra uma comunicação ao seu empregador, tá? E a CLT traz como que deve ser essa comunicação, tá? Tá lá no 543. No parágrafo 5º, beleza? Para os fins desse artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo outro assim a este comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará, no mesmo prazo, a comunicação no caso da designação referida no parágrafo 4º, que é a considera-se cargo de direção ou representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição. Mas a gente já tinha comentado logo lá no artigo 8º. Só um minutinho, Sara. Então perceba que o parágrafo 5º ele traz que a entidade sindical vai comunicar à empresa por escrito dentro de 24 horas o dia e o horário do registro da candidatura. Então você vai se candidatar hoje. Pá, se candidatou, registrou a sua candidatura, iniciou sua estabilidade. O que é que o sindicato vai fazer? Mandar uma carta para a empresa dentro de 24 horas, comunicando, ó, fulano de tal tá se candidatando, beleza? Tá aqui o dia, o horário, ele registrou a sua candidatura. Pô, beleza, eleição, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pá, foi eleito. Eleito. A empresa vai ter 24 horas para mandar outra carta e falar: empresa, olha, o seu empregado foi eleito.
de eleição, a posse, bababá, bababá. Isso é o que está lá no parágrafo 5º da CLT. Porém, a gente deve, né, de se observar que hoje em dia, né, uma comunicação por escrito à empresa, num prazo de 24 horas, assim, não é algo que é muito, como é que eu posso te falar? Usual, vamos dizer assim, tá? E aí a gente tem uma súmula, tá? A súmula 369 do TST, que, de fato, né, vai trazer como que vai ser essa comunicação, tá? E como a gente vai ver a 396. Ai, é a 366. Inciso 1, né, assegurado estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência do empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Então, é que o 369, inciso 1, súmula do TST diz pra gente que, independente daquele artigo na CLT, a comunicação, essa ciência, ela pode ser dada depois dessas 24 horas, por escrito, verbal, não tem um meio específico, porém, ela tem que ocorrer na vigência do contrato de trabalho. E aí, existem um ponto-chave, principalmente nesse final, vigência do contrato de trabalho. O que as questões gostam de cobrar, gostam de trazer? Larissa, dirigente sindical da empresa fulano, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que, bababá, bababá. Foi dispensada, dado o seu aviso prévio nos dias tais, tais e tais, tá, pá, pá, pá. Larissa não havia comunicado à empresa durante, né, o período que estava laborando na mesma, porém, quando recebeu seu aviso prévio, comunicou devidamente à empresa. Beleza? Muito, muito comum esse tipo de questão. E a questão vai lhe perguntar: e aí, Larissa, né, vai poder ser colocada para fora e tal, não sei o quê. Lembrando que a gente precisa lembrar de toda a questão, inquérito, apuração da falta grave, bababá, bababá. Mas o ponto-chave é que o aviso prévio e o seu contrato de trabalho ainda está vigente, tá bom? Então, sim, é permitido, ok, essa comunicação no aviso prévio. Porque dentro ali ainda daquele período que você está no aviso prévio, por mais que seja o indenizado ou o trabalhado independente, você ainda está na vigência do seu contrato de trabalho. Tá? Então, se você estiver na vigência do seu contrato de trabalho, você pode comunicar ao seu empregador que você está estável, você pode fazer essa comunicação. Outra coisa é que a questão pode te perguntar o seguinte: nos termos da CLT, tarará, como deverá ser feita a comunicação do empregado? E aí, dependendo do comando da questão, ela vai querer o que está lá no 543, parágrafo 5º da CLT, tá bom? De maneira geral, se ela não te der esse comando nos termos da CLT, ou ela vai te dar o comando, né? Conforme entendimento dos tribunais, ou se ela não te der nenhum, muito provavelmente ela vai estar querendo isso aqui. Ela vai estar querendo se referindo
a isso daqui, que é o de fato usual, que é como se acontece na prática. Mas se ela falar nos termos da CLT, aí você tem que aprender, né, ao que está lá na CLT. 4 horas, por escrito, blá blá blá. Beleza? Vai, Sara. Não, acabei achando que foi mal. Era um artigo aí, eu achei. Obrigada. Boa, por nada, por nada. Tá bom, gente? Então, é muito comum que tenha essa questãozinha, no caso que eu comentei, né? Que a questão te dá que houve essa comunicação durante o aviso prévio. Pô, sim, clássico dessas questõezinhas de comunicação, de estabilidade, tá bom? Mas, durante o aviso prévio, seu contrato de trabalho está vigente. Se o seu contrato de trabalho está vigente, é sim possível a comunicação, tá bom? Por qualquer meio, não precisa ser nas 24 horas. Agora, se for nos termos da CLT, é nos termos da CLT, beleza? Aí aqui, ó, só pra gente ler o segundo aqui, ó. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, fica limitada, assim, à estabilidade, aqui alude o 543, parágrafo 3º, que é a estabilidade de dirigente sindical, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes, tá? Então, são 7 dirigentes sindicais e 7 suplentes. Apenas esses 14 que terão a estabilidade. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual ele foi eleito, tá? Eu, de cabeça, não me recordo de nunca ter visto alguma questão, algo assim, voltada para esse inciso 3. Pro inciso 2, às vezes acaba caindo, né? No sentido de no meio do item ali, né, ter essa quantidade e tal, não sei o quê. Mas no inciso 1 é batata, assim, ter alguma questãozinha. Seja AV1, seja colegiada, sejam outras provas que vocês forem fazer na vida de vocês. E uma coisa que é muito importante, e isso aqui vai estar também, tá? Isso aqui, rapaz, é muito forte. E são os membros do Conselho Fiscal e os delegados sindicais, tá? Eles não possuem estabilidade, tá bom? Membros do Conselho Fiscal e delegados sindicais não possuem estabilidade. Lá, quase no final do semestre, a gente vai aprender sobre toda essa estrutura do sindicato, quais são os órgãos e mais. Né? Tem questões na colegiada que às vezes perguntam. Dentro das opções abaixo, não são órgão do sindicato. Tá. Mas, enfim, os membros do Conselho Fiscal e os delegados, eles não possuem estabilidade, tá bom? Nós temos duas OJs que vão falar sobre isso, tá? OJ 365 e OJ 369. Então, ali, elas rapidinho. Tô aqui da 368. O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no artigo 8 da Constituição Federal, a qual é dirigida exclusivamente àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos submetidos a processo eletivo. Então, ele precisa estar no cargo de direção. Não é à toa que o nome da estabilidade é dirigente sindical. E ele precisa, né, ser submetido à eleição.
aqui, a 365, membro do Conselho Fiscal de Sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos artigos 543, parágrafo 3º e 8º lá da Constituição, porquanto não representam ou atuam na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato, tá bom? Então, o membro do Conselho Fiscal, ele não vai estar ali participando da reunião, negociando direto com os empregadores, ele vai estar verificando ali se está tudo ok com as questões da gestão financeira, né, das finanças ali dentro do sindicato, tá bom? Então, membro do Conselho Fiscal e delegados sindicais não possuem estabilidade, tá? Não possuem estabilidade. Beleza, então. Dirigente sindical, check. Tudo ok. Então vamos para a próxima. Representação. Representação dos empregados nos locais de trabalho, tá? Lá na Constituição. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Tá? E tem na CLT também. Da representação dos empregados. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. A comissão será composta da seguinte forma: nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, 3 membros. Nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados, por 5 membros. Nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Tá? Então, essa é a comissão, é a composição da comissão. Tá bom? De 200 até 3.000, 3 membros. De mais de 3 até 5, 5 membros. Com mais de 5.000, 7. Dá para pegar, com base nesse aqui, né? 3.000 empregados, 3 membros. 5.000 empregados, 5 membros. Mais que 5, 7. Beleza? No caso da empresa possuir empregados em vários estados da federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no parágrafo 1º desse artigo. Então, se é uma empresa que tem sede, né, em vários estados, é assegurada a criação de uma comissão de representação dos empregados em cada unidade. Tá? Ó, quais são as atribuições? Ó? A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições: ó, representar os empregados perante a administração da empresa, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo, promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos, buscar soluções para conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida, eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais, encaminhar reivindicações específicas dos empregados em seu âmbito de representação, acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, das convenções e dos acordos coletivos, e por aí vai, tá? Então, essa comissão, ela tem um objetivo de estar mais próximo ali, tá? Estar mais próximo, diariamente, numa atuação mais direta com aquele empregador, tá? Então, vão ser os empregados, né, daquele estabelecimento lidando direto com o seu empregador, né? Ele não vai, muitas vezes, e aí, a depender, né, de como for, como a gente viu, precisa de pelo menos de ter esses mais de 200 empregados, né?
Às vezes tem empresas que não tem, então se não tem, já não tem mais, né? Não tem essa comissão, se não tem a comissão, não tem porque existir pessoas que gozem dessa estabilidade, tá? Vamos aqui, ó, sobre a eleição, ó. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Tá? Então, é necessário a eleição, tá? Uma antecedência mínima ali, vai ser convocada a eleição 30 dias antes, né, do término do mandato anterior, e aí publiciza, né, ó, pessoal, vai ter aqui a eleição para comissão de representantes, tal, blá 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 blá. Ó, será formada a comissão eleitoral, integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e o acompanhamento de todo o processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Então, percebam o parágrafo 2º do 510b, ó, a comissão organizará a sua atuação de forma independente. Então, eles são independentes, não tem aquela atuação ali, interferência, né, do sindicato, da empresa, não. 5 empregados que não vão ser candidatos vão estar fiscalizando ali o processo eleitoral, tá bom? Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Então, se você tem o seu contrato por prazo determinado, ou está com um contrato suspenso, ou então está durante o período de aviso prévio, por mais que seja o indenizado, dependente, o indenizado ou trabalhado, você não vai poder se candidatar. Fora isso, todos os outros podem se candidatar. Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados, candidatos com mais votos, em votação secreta, vedado o voto por representação, tá? Então, você vai lá, numa urninha ou enfim, vai votar o nome da pessoa e é uma votação secreta, ok? Você não precisa estar falando, espalhando. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com número de membros inferior a que tem lá no 510A, né, lá na composição. Tá? Então, se não tiver candidatos suficientes, pode ser formado com número inferior. Se não houver registro de candidatura, será lavrada a ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Então, se ninguém se registrar dentro, né, daquele 30 dias do edital de convocação e tal, blá, divulgação, ninguém se candidatou, lavra a ata, que ninguém se candidatou e convocam a eleição, né, no prazo de 1 ano. 1 ano depois, convoca a nova eleição. Mandato, ó. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano, tá? 1 aninho ali. O membro que houver exercido a função de representantes dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Então, se você atuou ali como representante dos empregados naquela comissão, você não vai poder ser candidato nos próximos 2 períodos subsequentes. Você tem que esperar os 2 períodos e aí no próximo você vai. Mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções e vai continuar trabalhando normalmente. Só agora vai ter uma estabilidade para poder conseguir conversar junto com seu empregado e pleitear algumas coisas, né, e conseguir algumas melhorias. Quando se inicia a estabilidade? Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. O membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
E aqui, ó, os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição à consulta de qualquer trabalhador, né, interessado, do Ministério do Trabalho, tá bom? Ou do Ministério Público do Trabalho, né, para poder fiscalizar, ver se está ali ocorrendo da maneira correta. Então, tudo que a gente leu lá basicamente está aqui nos slides, né? Todos os empregados podem se candidatar, exceto se tiver contrato por prazo determinado, contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio. O mandato é de 1 ano, tá bom? Se exercer a função, ele não vai poder se candidatar nos próximos 2 períodos subsequentes e a estabilidade vai até, né, 1 ano após o registro da candidatura, até 1 ano após o fim do mandato. Beleza? Então, representação nos locais de trabalho. Check. Vamos para a CIPA, tá, gente? A CIPA tá lá no nosso ADCT, tá? Ó, tá empregada gestante lá. Mas aqui, ó. Até que seja promulgada uma lei complementar, né, que se refere o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Então, o artigo 10, 2, alinhado à DCT, ele diz que o prazo, né, se inicia a partir da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Vocês percebam que isso, né, meio que é algo básico, né? Teve eleição, se tem eleição, a estabilidade vai começar ali a partir do registro da candidatura. Geralmente, sempre está indo ali, sempre vai mais ou menos até 1 ano após o final do mandato, tá? O mandato, gente, ele vai ser de 1 ano, tá bom? Lá na nossa CLT, no 164 vai falar 1 ano. Cada CIPA, sério. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição, tá? Então é permitido uma reeleição ali aos membros eleitos da CIPA. Bom, no caso da CIPA, gente, também, né, os suplentes gozarão de estabilidade, tá? Súmula 339 do TST. Ela. O suplente goza da garantia de emprego prevista no artigo 10, 2, alinhado à DCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. A estabilidade provisória do CIPEiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. Então, se não tem indenização, se, né, no caso da CIPA, no extinto estabelecimento, não se verifica uma despedida arbitrária e é impossível a reintegração, já que o estabelecimento foi extinto, e é indevida a indenização do período estabilitário. A gente viu lá que o artigo da CLT fala que pode ter essa indenização. Súmula que falando aqui, no caso da CIPA, que é indevida essa indenização. Na prova, o que é que você vai fazer? Observar o que, que está falando, né, do caso concreto, enfim. Na vida real, você, como advogado, o que é que você vai fazer? Você vai pedir indenização. Vai dar ou não? Aí, é da vontade dele, é do que ele achar correto.
Mas você vai pedir, que você não é besta, tá? E a súmula 676 STF. 676. A garantia da estabilidade provisória prevista no 10A, 10, inciso 2, a linha A, ADCT, também se aplica ao suplente ao cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes. A composição dela, ó, vamos só dar uma olhadinha. Será obrigatória a constituição de comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio, CIPA, em conformidade com instruções pedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou nos locais de trabalho de obra nelas especificadas. Vai dizer aqui, fato, será composto de representantes da empresa e dos empregados, certo? De acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de contrato parágrafo único do artigo anterior. Então, ó, a CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. Representantes de empregadores não possuem estabilidade. Representantes de empregadores, titulares, suplentes, reserva, como que você quer chamar, não possuem estabilidade, tá bom? Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Quem tem interesse, né, de fato que vai se candidatar. Beleza? Então, CIPA, check também. Tudo. Ok. Pode falar, Sara. O suplente da CIPA não tem estabilidade, então. O suplente da CIPA tem estabilidade. Ah, certo. É que eu me confundi. Os suplentes dos empregadores e nem os titulares que vão ter. Ah, tá, certo. Então, vamos aqui. A empregada gestante. Empregada gestante. Empregada gestante, assim como tá ali pertinho da CIPA, né, ó. Vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Eu acredito, gente, que a gente faz. Ó, o que é que a gente tem em relação ao artigo 10 aqui, inciso 2, a linha B do ADCT, né? Ele vai me falar que a estabilidade da gestante começa desde a sua confirmação da gravidez, tá bom? Até 5 meses após o parto. Então, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Enzo, caso, né, a genitora faleça durante o parto, né, por exemplo, e afins, quem vai poder gozar, né, dessa estabilidade vai ser a pessoa que vai ser tranquilo. Anda, manda mensagem no WhatsApp, por favor, que eu te mando o link. Quem vai gozar dessa estabilidade vai ser o detentor da guarda, tá bom? Obviamente, gente, a gente está falando aqui que a estabilidade, né, ela é uma proteção contra a dispensa, né, ali do empregado.
tá? Mas se a pessoa não tem um emprego, não tem o que a gente falar, né, em estabilidade, tá? Então, obviamente, para que, né, essa pessoa que detenha a guarda da criança, ou a própria genitora, né, a própria gestante, no caso, é, tenha a sua estabilidade, é necessário que ela tenha o seu emprego, tá? Se ela não tiver emprego, ela não tem estabilidade. A Aline traz um quadrinho que eu acho muito bom, é muito importante para a gente poder visualizar, que é uma comparação, né, entre a licença maternidade e a estabilidade gestante. São coisas diferentes e não são para ser confundidas, tá? A licença é um período em que a mulher não trabalha em decorrência da maternidade, mas tem direito aos salários, tá bom? Isso é a licença maternidade que a gente estuda lá no trabalho 1. Estabilidade é uma garantia a que naquele período ela não vai poder ser demitida sem justa causa, ela não vai sofrer dispensa arbitrária. O prazo da licença maternidade é de 120 dias, certo? A estabilidade da gestante vai até 5 meses após o parto. Tá? O início da licença maternidade, ele vai poder, né, dentro ali dos 28 dias anteriores ao parto, tá? Ou, e aí, tipo, meio que você pode, né, 28 dias ali antes de você parir o bacurim, pedir um médico, um atestado, e aí você entrega lá no seu local de trabalho e tudo mais. E aí você é afastada, você tira a sua licença. O início da estabilidade da gestante vai começar quando se inicia a gravidez, tá bom? No tempo que se inicia a gravidez, beleza? O fim da estabilidade da gestante vai ser 5 meses após o parto. O fim da licença maternidade é de 120 dias após o seu início. A estabilidade não se pode aumentar. É um prazo único desde o conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto. A licença não, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. Tá? Gente, um minutinho. Boa, voltei. Não, eu vou mandar sim, viu, Pedro? Eu pedi só um minutinho aqui, mas voltei já. Acho que minha câmera ainda tá ali. Já tá aparecendo aí pra você. Pra mim ainda não. É. Agora tá dizendo que não vai aparecer. Ligado, né? Deu o sinal aqui no Meet. Pronto. Aparecer. E aí, pessoal, uma coisa importante que eu inclusive já vi caindo em questão de prova, tá? E no momento da admissão, por exemplo, ou se exigir, né, com certa frequência, testes de gravidez, ou como que. É, geralmente, né, as entrevistas de emprego, ou algo do tipo, ou até às vezes mesmo você já coloca, né, no seu currículo, enfim, no seu estado civil, enfim. É necessário ter muito cuidado com isso, mas principalmente em relação à exigência desses testes de gravidez ou de fertilidade, por exemplo. Há algumas consequências em relação a isso, tá? Vai ver, inclusive, ó, vou ler aqui para vocês o 391, mas principalmente aqui no artigo 2º tem cópia de negócio sobre. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Bom, então, independente se a mulher, né,
casou-se ou está grávida, não é um motivo justo, tá? Para que ocorra a rescisão do contrato de trabalho. É aqui, ó. Falei para vocês da exigência, né? Dos atestados de gravidez. Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e da outras providências. Constitui crime as seguintes práticas discriminatórias. Exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Adoção de quaisquer medidas, né, indução ou instigamento à esterilização, promoção de controle de natalidade, enfim, que é pena de detenção de 1 a 2 anos. Tá? O que, como geralmente isso vai cair, eu já vi, por exemplo, cair. Ele não vai te perguntar, é crime a dispensa, é crime a exigência de teste de laudo, não sei o quê. Não, ele não vai te perguntar isso. Porque tu vai olhar pra isso e tu vai falar, porra, é óbvio que não. Tipo, tá na cara, tipo, não faz sentido. Mas ele vai colocar isso dentro de uma questão, dizendo que a empresa fez uma inspeção de rotina e solicitou esse exame para a sua empregada, tal, e não sei o que, blá blá blá. Ela vai tratar assim, ela vai te perguntar de uma forma direta. Ela vai te jogar ali dentro do item e tu vai ficar, eita, ixi, será que esse item é certo? E não, é errado, tá? Não se pode fazer essa exigência de teste, certo? E aí a gente tem a súmula 244 aqui, ela tem incisos que são muito importantes para a gente. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Então, por mais que o empregador não saiba, não tenha o conhecimento que você está grávida, mesmo assim, não faz com que ele deixe de pagar uma indenização decorrente dessa estabilidade. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Então, se ela só é necessária, né, o empregador é obrigado a reintegrar se tiver dentro do período de estabilidade, 5 meses após o parto. Se tiver passado desses 5 meses após o parto, ela foi despedida 6, 7, 8, 10 meses após o parto. Não há mais estabilidade. Então, não há mais do que a gente falar nessa reintegração obrigatória. Bom? A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado, tá? Então, por mais que você tenha sido contratado por tempo determinado, você pode sim gozar da estabilidade provisória, tá? Então, ali, contratos, né, de tempo determinado de maneira geral, né? Contrato de experiência, por exemplo, ou outros tipos. Inclusive, no material da professora, né, tem uma atualização, que é justamente um pouco dessa que a gente vai comentar aqui, que é justamente de uma empregada temporária, né? Já tinha-se um tempo, já desde 2019, o TST já tinha firmado uma tese
de que as empregadas temporárias, né, elas não tinham estabilidade, né, perante a empresa que contrata o serviço, mas sim de fato, né, na empresa, perdão, não tinha estabilidade na empresa que vai contratar o serviço, mas sim na empresa que vai ofertar, né, justamente na questão daquela triangulação e tudo mais. Porém, né, em decisão recente, já de 2023, ali do final do ano passado, o STF entendeu que não, né, que se tem essa possibilidade da garantia de emprego a empregadas temporárias, tá? Mas eu acho isso quase chances zeros de cair assim na prova, por ser algo que é recente e tem uma certa discordância, tem uma certa um certo conflito ou possíveis questionamentos. Eu acredito que pode ser que não caia. Mas, de todo modo, a gente traz para vocês. Tá travando, Enzo. Oi? Alô? Voltou? Tá Oi? travando. Voltou. Tem como explicar novamente, por favor? Tem sim, tem sim. Boa. É que desde 2019 o TST já tinha um entendimento de que as empregadas temporárias. Estava normal, estava normal. Enfim, vou repetir. As empregadas temporárias, elas tinham sim a sua estabilidade, tá, gente? A gente não tá dizendo aqui que a empregada temporária não deve ter estabilidade só porque ela é uma empregada temporária. Não, ela tinha sua estabilidade. Porém, perante a empresa que de fato ela foi contratada, que ela tem o seu vínculo e tudo mais. E aí, o STF, 2023, no final de 2023, decidiu que a estabilidade ela vai também, né, se estendia, né, era assim, para a empresa que contratou os serviços, né, justamente naquela triangulação, né, e aí esses contratos principalmente, né, envolvendo a administração pública, né, é muito comum, inclusive, esses empregados temporários perante a administração pública. Inclusive, se eu não me engano, a decisão que gerou isso é de um contrato perante a administração pública. Justamente estava no fim do contrato, e aí a administração pública, ou a empresa, enfim, alegou que a. Boa, Larissa, manda só mensagem lá no privado, por gentileza. Alegou que não, a dispensa não foi por motivo arbitrário ou por nada, foi pela simples encerramento do contrato, né? Já que ele estava lá se encerrando e a empresa decidiu não efetivá-la, né? Não contratar em definitivo. Mas aí, como eu disse, né? Acho que difícil isso ser cobrado assim na prova, né? Justamente por ser algo um pouco contraditório, por ser algo que ainda tem conflitos, que pode ser objeto de discussão, mas a gente traz aqui, inclusive, a professora no slide dela colocou as notícias e tal, bem legal, bem interessante. E aí, tá quase finalizando. Boa. Está quase finalizando a empregada gestante, tá? Só mais 2 slides. Tranquilo, Emily. A mensagem do privado também, tá? Por favor. A gente vai fazer uma diferenciaçãozinha aqui, né? Entre a reintegração e a indenização, tá, gente? A reintegração, ela tá lá no 495 da CLT. É nada mais, nada menos que reconhecida a inexistência de falta grave, praticada pelo empregado. Tranquilo, Maria. Pode mandar lá no meu privado também mensagem, por favor. Praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar-lhe os salários a que teria direito no período de suspensão, como a gente já tinha comentado, né, lá quando a gente está falando do dirigente sindical. Já a indenização é quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do conflito, né, desse dissídio, especialmente quando for o empregado pessoa física, né, ali, né, empregado doméstico, empregador doméstico. O Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte. E aí, pode falar, Alice.
No caso, não seria empregado, né? Seria empregador, pessoa física, correto? Sim, o empregador pessoa física vai ser o empregador doméstico e, consequentemente, a pessoa que vai Não, o trabalhar para empregador não ele. seria a empresa? Hã? O empregado que seria o doméstico, né? O Sim, empregador, sim. né? Que emprega. Sim, não, é porque nessa hipótese está dizendo do empregador doméstico. Aquele empregador, pessoa física, que vai contratar alguém que vai trabalhar para ele na sua residência, com Ah, correto, natureza não correto. econômica. Uhum. Perfeito, obrigada. Nada. E aí a gente tem aqui a súmula 396, que eu abri, né? Exaurido o período da estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não sendo lhe assegurada a reintegração no emprego. Então, se já tivesse encerrado o período de estabilidade, os 5 meses após o parto, tá? Não será obrigado à reintegração, tá? Apenas aí esse pagamento, né, dos salários desse período, tá? E a outra coisa aqui dessa súmula também é que não há nulidade do julgamento extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração. Então, pode ser que na hora da petição, enfim, o seu advogado, ou enfim, o sindicato que está lhe representando, depende de como você tá entrando no juízo, você solicite, né, os salários relativos a esse período, ou você solicite a reintegração, né, ao trabalho e tudo mais. Porém, o magistrado ele pode julgar, né, esse julgamento extra petita, né, um julgamento de algo que está além dos pedidos, né, ele pode deferir esses salários do que trata o inciso 1 quando, né, você pedir a reintegração e não for mais possível, né? Não há nenhum tipo de nulidade, né? A outra parte não vai poder alegar uma nulidade dizendo que o juiz realizou o julgamento com base num pedido que não foi solicitado, que não foi requerido. Nesse caso aqui, essa decisão que vai deferir esses salários durante esse período, né? Por mais que você tenha pedido apenas reintegração, pode sim deferir esse salário, tá? Outra coisa importante a gestante, né, é assegurado ali a ela durante uma das poucas estabilidades, né, e é justamente um ponto que é cobrado. A gente visualizou isso quando a gente estava vendo sobre os empregados, né, da representação nos locais de trabalho, e aquelas pessoas que estão no aviso prévio não fazem jus àquela estabilidade. Vou sim, viu, Suzane? Aqui, no caso da gestante, é diferente, tá? Lá no 391, diz que nada. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória na linha B. Enzo. Então, se uma empregada gestante for colocada para fora durante o aviso prévio dela, o que é que acontece? Ela, durante ainda o aviso prévio, durante a vigência do contrato de trabalho dela, aviso prévio trabalhado ou indenizado, ela está estável, tá bom? Está estável. Então, essa empregada ela não poderia ser colocada para fora. Ela teria ser reintegrada, tá bom? Ela não pode ser colocada para fora porque ela está estável, beleza? Então, se você aí tá de aviso prévio, talvez, se você queira, né, e decorrente de vários fatores, a salvação do seu emprego pode ser fazer um bacurim, né? Porque aí você vai ter sua estabilidade.
Vale a pena? Acho que não. Você que vai dizer, tá bom? Eu já tinha comentado com vocês, né? Que o Michel até mencionou mais cedo em relação ao pedido de demissão, né? O pedido de demissão, ele precisa ter assistência ali, né? Seu respectivo sindicato. Caso não, né, traz do da Justiça do Trabalho, né, do Ministério do Trabalho, enfim, está atuante ali para poder verificar se está tudo ok, se você não está sendo coagida, se você de fato tá querendo aquilo, tá? A gente tem também lá no 392B em relação à morte da genitora, né? Vou só mostrar para vocês. Já mencionei. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro, empregado, o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que tenha direito a mãe, exceto nos casos de falecimento do filho ou de seu abandono, né? Relacionado à licença ali, né? Durante aquele período. A gente tem, né? Em relação ao aborto não criminoso, né? Que ali de fato, quando tem o falecimento do bebezinho, né, do feto, lá no 395. Ó, 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Enfim, é muito pouco, né? Eu particularmente acho muito pouco esse período de 2 semanas, né? Teve um aborto não criminoso ali. É um negócio que mexe com você, que é, é muito complicado, mas é dado apenas 2 semanas, tá? É um grande abalo psicológico, físico, bem complicado, bem pouco. E aí, eu lembro pra vocês, não é? Que um ponto-chave aqui para gestante, né, para a estabilidade da gestante, é o evento parto, tá, pessoal? O evento parto, tá? Então considera-se ali o evento parto a partir da 23ª semana, tá? 23ª semana se considera o evento parto, tá? Que aí a gente, a partir dele, vai contar os 5 meses, né? Tem coisas ali que depender disso. 23ª semana equivale ali mais ou menos ao sexto mês, tá? Ao sexto mês. Não faço ideia porque se minhas contas são nos meses, faz parte. Na prova pode ser que tenha 23 semanas ou 6 meses. Show? Então é isso. A gente encerra por aqui. Vou só mandar o link para vocês, tá bom? E aí vou gravar o vídeo falando da estabilidade do empregado acidentado, do membro do Conselho Nacional da Previdência Social, curador do FGTS, cooperativas, comissão de conciliação e decorrentes aí de instrumento normativo. Tá bom? Galera da gravação, manda manda o resumo, o mapa mental, que eu disponibilizo o link para você.